Quanto ganha um professor de jiu-jitsu? Resposta mais genérica possível. Isso depende. Depende do quê? Depende se você é contratado, depende se você vende hora-aula, depende se você tem aulas particulares. Tem uma série de fatores. Depende se você é o dono da academia, né? Dá aula para sua própria academia. Isso vai depender, eu vou te explicar o porquê. Todas as academias, independente se é de jiu-jitsu ou do que quer que seja, no ramo de arte marcial, ela vai ter uma grade de horários muito intensa na maioria dos casos. 7 da manhã, meio-dia, 8 da noite, 9 da noite, depende. Então você tem uns gaps muito grandes aí durante o dia. Então você não consegue contratar um cara como se fosse um CLT normal. Você tem que fazer um contrato de prestação de serviço, algo desse tipo, e pagar esse cara por aula, né? No Brasil, eu imagino que esteja uma média de R$50 por hora aula. Então, se você der três aulas por dia, aí você vai ter uma média de 150 por dia, o que no final do mês é um bom salário, né? Digamos assim. Mas isso vai depender se você tem essa disponibilidade de dar essas aulas, se você tem academias dispostas a te pagar essa quantidade de aulas que você precisa. Então, isso fica muito à mercê, né? Se você for um professor que dá essas 3 aulas por dia e nesse meio tempo entre esses gaps aí você consegue dar uma aula particular que gira em torno de R$80 a hora aula particular aí, você consegue fazer uma grana maior. Então é uma profissão promissora, é uma profissão que dá dinheiro, mas você tem que montar a sua carteira de alunos, você tem que montar a sua carteira de academias para a qual você presta serviço e também ter a opção de trabalhar exclusivamente para uma única academia, uma academia que tem uma demanda de aula maior, né? Então você vai acabar dando mais aulas ali nessa academia, ou você pode ser contratado também, tem um salário fixo de horário tal a horário tal. Então você fica, eu digo refém, eu falo assim, você fica fixo mesmo nessa academia. Então você consegue trabalhar, vamos supor assim, de 4 horas da tarde até 10 horas da noite nessa academia, ganha salário X, e no outro horário do dia, na parte da manhã, você consegue estudar, você consegue cuidar das suas coisas, ou você consegue também dar aulas particulares e acaba aumentando a sua renda aí em torno disso. Então tudo vai depender da forma que você trabalha, da quantidade de horas que você trabalha, se você trabalha full time ali em uma academia ou se você é um prestador de serviço. Então tudo isso vai depender. Agora, quando você é dono de academia, a história muda um pouco, porque vai depender da quantidade de alunos que tem a sua academia. Na minha situação é o seguinte, eu recebo prolabore, né, da minha academia, eu sou um professor contratado da minha academia, não tiro lucro, não pego lucro do caixa, eu opto por deixar esse lucro do caixa em forma de capital de giro, né, e eu recebo só o prolabore aqui da academia. Eu recebo salário fixo, independente se a academia tem 100 alunos ou se ela tem 200 alunos. Obviamente que eu sempre vou querer que ela tenha o máximo de alunos possíveis, porque isso dá uma qualidade de caixa, de capital de giro maior, e eu consigo ter uma flexibilidade maior nas coisas que eu vou fazer, nas decisões que eu vou tomar aqui da academia. Só que quando você é dono de academia, você precisa pagar salário, você precisa pagar manutenção, você precisa pagar tudo. Então o último a receber é você. Eu pago primeiro os professores, recepcionista, impostos, lixo, eletricidade, aqui a gente não paga água, eu pago aluguel, IPTU, seguro, internet. Todo mundo ganha, depois eu ganho. Isso como professor, dono de academia, isso como dono de academia, né, no caso. Eu como professor recebo meu salário, mas como dono de academia, primeiro eu tenho que pagar todas essas despesas, todos esses encargos, para depois pegar o que ficaria de lucro no caixa depois. Só que o que acontece? Como dono de academia, o seu papel não é dar aula. O que calha aqui é que eu consigo dar as aulas, né, a maior parte das aulas, e consigo trabalhar também na gestão. O papel do dono da academia é mais de gestor do que de professor, né? O que seria a gestão? Venda, matrícula, criação de novos produtos, criação de novos fontes de receita, administrativo tem que estar em dia,
tributário tem que ter em dia, tem que estar tudo rodando. Então, o seu papel não é passar para o seu aluno a melhor meia guarda do mundo, a melhor chave de pé do mundo. O seu papel é manter essa máquina funcionando da melhor forma possível. Eu estou tentando o máximo que eu posso fazer uma transição de professor para 100% de gestor, full time, para que eu possa dar uma qualidade melhor de serviço prestado para a operação, para a academia. Então eu tô nessa transição, eu tô nesse momento, mas como o vídeo não é sobre gestão, o vídeo é sobre quanto ganha um professor de jiu-jitsu, então são essas formas aí que a gente pode ter são essas formas que a gente tem aí de capitalizar sendo professor. Aula particular, hora-aula, contrato full-time, sendo dono. Então tem várias fontes de receita, você vai escolher o que é melhor para você, você vai se adaptar no que seja melhor para você e ver, né, e descobrir aí qual é o melhor caminho. Agora uma coisa eu te falo, todas as formas são válidas, tudo é possível, só depende de quem faz. Eu vejo muita gente reclamando. Jiu-jitsu não dá dinheiro, não sei o quê. Pô, tá difícil, ser professor de jiu-jitsu é difícil. Tudo bem, eu entendo, mas se você quer viver aquilo, você tem que fazer acontecer, cara. Você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás, você tem que descobrir as melhores maneiras. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo sobre criação de produto que você pode adaptar na sua profissão, independente de qual seja. Eu fiz um vídeo sobre isso, depois você corre lá para assistir. Então vai depender de cada pessoa. Dar um bom trabalho, prestar um bom serviço, dar um bom atendimento, estudar sobre captação de novos clientes, né? Criar sua carteira de alunos ali, que eu acredito que seguindo todas essas alternativas aí, você pode sim fazer um bom trabalho e ganhar um bom dinheiro trabalhando com jiu-jitsu ou com qualquer outra arte marcial que seja, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seu like, tamo junto e osso.